Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio desse nosso projeto de podcast sobre medicina de família e comunidade. Já temos aí alguns episódios. Hoje vamos falar sobre mais um tema que é muito presente na prática dos médicos de família e comunidade e também de outras especialidades que vêm crianças, né? Então até mesmo pediatria também discute esse tema, mas acho que a gente tem alguns pontos aí que valem a pena ser destacados, que faz parte da nossa visão. E aí, Lucas, tudo bem? Tudo bem, e você, Fábio? Animado aí pra falar sobre dores recorrentes na infância? Animado, eu acho que o pessoal às vezes tem uma dificuldade com criança, né? Você às vezes tem um pouquinho mais, ai, inseguro quando vai lidar com criança. Aham. Acho que tem uma visão de que é uma clínica mais de adultos, fica pra pediatria, tá? Mas acho que isso vem mudando, né? Sim. E nosso objetivo aqui é deixar o pessoal cada vez mais seguro pra atender as crianças, tratar bem as nossas crianças. Beleza. Então podemos começar com um caso clínico pra gente ilustrar aqui o que a gente tá querendo dizer? Bora. Então vamos lá. A gente tá na unidade básica de saúde e chega o Davi, de 8 anos, ele tá acompanhado da mãe Emily. Ela tá preocupada porque uns 3 meses atrás ele começou a se queixar de dor nas pernas, principalmente à noite. Às vezes ele fala de outras dores, principalmente dor de cabeça também, e a mãe dá dipirona, melhora, depois fica um dia sem, depois volta, enfim. A mãe tá preocupada porque ela, a Emily, tem enxaqueca e acha que o Davi pode ter também. E daí também não é bom ficar dando tanto remédio pra criança, vai que fica viciado, né? Tem aquele discurso de evitar. E aí, como você conduziria esse caso a partir dessas informações, Lucas? Caraca, é um caso super comum, né? Eu acho que eu já Muito. atendi vários Davis, assim, né? Muito. E é legal de ver quando repete mais ou menos o padrão, assim, né? Uhum. Vai sentindo mais segurança nos próximos casos, né? Mas, então, deixa eu relembrar que o Davi tem queixa de dor nas pernas e dor de cabeça, né? Uhum. Há 3 meses. E parece que uma coisa mais tranquilinha, não tem piorado, melhora com dipirona, né? Uhum. Tá bom. Eu acho que a primeira coisa que a gente fica assim tem que garantir a segurança do Davi, então, tipo, vamos ver se tem algum outro sintoma que me deixa mais preocupado, né? Uhum. Mas, muito provavelmente, ele vai cair numa categoria que a gente pode chamar de dores recorrentes da infância. Acho que alguns lugares ainda dividem, né? Em dor abdominal recorrente, cefaleia recorrente e dor em membros recorrente. Eu acho que até no UpToDate ainda tá como dores do crescimento, growing pains. Uhum. Tem que parar, a gente tem que parar de usar esse termo. O Lucas vai fazer um abaixo-assinado Não, contra boa, a esse gente termo. sabe que não é uma questão do crescimento, né? E eu acho que vale a pena a gente agrupar essas 3 condições no mesmo guarda-chuva, porque elas bem juntas com alguma frequência, né? Uhum. Então tá. Acho que a gente pode definir, mais ou menos, vai variar um pouquinho com a referência, mas dores de sequência da infância, como dores abdominal, a cefaleia ou em membros, que aparece por pelo menos 3 meses, de intensidade leve a moderada, que melhoram com analgésicos simples, ou massagem, ou até atenção dos pais, e em crianças que têm um exame físico normal, e sem os sinais de alarme, que a gente vai falar um pouquinho mais, né? A princípio, talvez seja esse o caso do Davi, né? A gente vai ter que investigar um pouquinho mais, perguntar um pouquinho mais de coisas para ter certeza, Uhum. mas essa descrição, assim, esse roteirinho me faz disparar isso quando eu tô ouvindo, e é isso que eu já vou pensar, pô, vou ter que perguntar de tal e tal coisa, perguntar de tal coisa Uhum. pra saber se é isso mesmo. E o que você pergunta pra tentar excluir esses sinais de alarme ou outras hipóteses que nos gerariam mais preocupação? Boa. Isso é o mais importante, né? Qualquer coisa que tiver fora dessa definição, então que não for dor abdominal, cefaleia, ou dor em membros inferiores, né? Acho que não membros inferiores, já me faz ficar preocupado. Então, se uma criança vem com queixa de dores em membros superiores, são membros inferiores e superiores, né? Dor em peito, enfim, outras topografias, Uhum. isso já me tira fora dessa categoria de dores recorrentes da infância. Se a criança não está crescendo de forma adequada, né? Uma criança que está caindo nas curvas de crescimento, de ganho de peso, de altura. Isso também me fala a favor de algum processo sistêmico que pode estar rolando, e aí também vou ter que investigar mais. As dores recorrentes tendem a ser
difusas. Então, a criança não aponta com um dedinho assim, né? Ah, dói aqui, né? Geralmente passa a mão numa região, assim, numa área, mostrando que é espalhada. Então, quando a dor é localizada, isso também tá fora da nossa categoria diagnóstica aqui. Uhum. Se tem algum outro sintoma que não seja dor, febre, né? Sintoma neurológico focal, náusea, a criança tá vomitando, assim, também estranho, né? E se tem algum antecedente familiar muito importante, também me deixa um pouco em dúvida. A princípio, não é uma questão que impede o diagnóstico, né? Mas, pô, vamos dizer que a mãe fala que nessa família tem várias crianças que já tiveram, sei lá, um tumor ósseo Uhum. meio raro. Hereditário. Exato, assim. Exato. Muitos casos de, sei lá, algum câncer hematológico. Se for, assim, uma coisa muito importante, né? Também me deixa um pouco preocupado. Eu acho que eu vou investigar um pouquinho mais antes de descartar, né? Antes de afirmar que é uma dor recorrente da infância. Uhum. Boa. Então, esses são sinais de alarme bastante importantes. E uma pergunta agora meio capciosa. Talvez não tanto em termos clínicos, mas na prática, com certeza é. A gente sabe que, para a grande maioria de crianças com dores recorrentes na infância, tem um bom prognóstico. Uhum. Então, assim, a gente tem alguns estudos que mais de 95% de pessoas com esse quadro acabam não tendo alguma doença grave, algum diagnóstico confirmado, e isso vai melhorando com o tempo, com o acompanhamento, a gente garantindo uma longitudinalidade. Mas sempre existe uma expectativa ou uma dúvida, principalmente da família, e às vezes nossa também, quando a gente está angustiado no que fazer, se é preciso fazer investigação adicional, exames complementares. O que, Uhum. que as evidências dizem sobre isso? Isso aí é uma questão difícil, né? Que a família vem perguntando. Desse dado que você trouxe, sabe? Eu acho que é legal frisar, né? Tipo, pô, mais de 90%, talvez, pô, 95% das crianças não vai ter um diagnóstico orgânico depois, né? Então, vai ficar só como se... Mas 5% ou 1 em cada 20 Uhum. pode ter um diagnóstico depois, né? Então, pra gente também não esquecer de ir acompanhando, né? De falar de sinais de alarmes possivelmente, né? Não descartar completamente essa possibilidade de ser alguma coisa, né? Uhum. Mas sobre os exames, cara, até tudo que eu procurei, que a gente já estudou sobre esse tema, nenhum estudo encontrou que pedir de forma rotineira, né, uma avaliação para todas as crianças que têm algum tipo de dor recorrente, estratificado por cefaleia, por dor abdominal, por dor em membros, qualquer um dos casos, melhorou qualquer prognóstico. Então, não diminuiu a frequência de crianças que têm um diagnóstico tardio de alguma condição grave, por exemplo, né? Primeiro porque são raras, né? Então, Uhum. seria difícil a gente conseguir até testar muitas crianças, né? Para detectar uma doença mais grave. E porque não tem muito, né, do que a gente achar de exame complementar, né? Então, aqui o exame físico é super importante. A gente vai examinar, ver se não tem nenhuma alteração visível ali, tipo dor em membros. Pô, vou palpar, ver se não tem uma tumoração, se não tem sinais de artrite, né? Se não tem uma dor à palpação localizada e tal. Isso é super importante. Agora, de exames complementares, Uhum. a família às vezes vem pedindo muito hemograma, né? Exato. Hemograma completo. Exatamente. E às vezes a gente até pensa, será que eu não posso só pedir? Tipo, deixa a família feliz, né? Mas tem que lembrar que os diagnósticos, os exames oferecem riscos, né? Então, a gente tá lidando com uma situação de uma probabilidade pré-teste baixa de ter alguma condição grave. A gente pedir um exame numa condição dessa, a probabilidade de ter um falso positivo, às vezes até supera a probabilidade da gente, de ajudar a gente confirmar qualquer um diagnóstico. Então, se a gente começar a pedir para todo mundo, com certeza a gente vai começar a ver um monte de falso positivo que gera Exato. mais cascatas iatrogênicas do que benefício para o nosso acompanhamento. Então, assim, a gente sabe que é uma situação delicada, que exige ali
a compreensão do medo, da expectativa, caso a caso também a gente vai ter que ver, né? Mas pedir rotineiramente... Nossa, um exame que eu vejo muito isso nos falsos positivos, Fábio, podendo acontecer, é exame de urina, né? Com certeza. Urina 1, dor abdominal recorrente, será que é uma infecção urinária? Pô, não é essa a apresentação de infecção urinária, né? Dor abdominal por 3 meses. Mas às vezes, pede pra desencargo, né? E aí, a gente sabe que em criança a técnica tem que ser adequada, é difícil coletar certinho, né? Ter higiene adequada, a criança ter o controle do esfíncter pra fazer o jato médio de urina. E aí vem uma alteração, assim, pouco relevante, do tipo, sei lá, bactérias presentes na urina, ou uma leucocitúria um pouquinho aumentada. E aí, então, será que era o exame, era o problema de urina desde o começo? E aí trata uma infecção, um exame de urina alterado, puxa, cascata iatrogênica aí, né? Sim, com certeza. Então, apesar de algumas referências mais antigas até sugerirem, tipo, esses screenings, né, essas baterias de exames de atirar para todo lado, hoje em dia a gente pensa nessa questão da prevenção quaternária, pensa na probabilidade de pré-teste e tenta, se por um acaso nosso exame físico, nossa história direcionar para alguma hipótese, a gente investigar aquela hipótese específica, né? Então, então, a dor de cabeça tá fugindo do padrão, então vou investigar talvez isso. Tem uma dor no membro ali que também se tem, talvez tenha que focar nisso, não simplesmente pedir qualquer coisa para todo mundo. Então, acho que isso é uma discussão bastante relevante para nossa especialidade e que a gente vê que, de forma geral, precisa ser ampliada aí, né, para quem atua na unidade básica de saúde, quem atende criança. Mas se a gente não tem, ou se a gente não deve pedir exame para todo mundo, quais outras ferramentas a gente pode lançar a mão? Né? Exatamente. Tá, não vou pedir um hemograma para você. A partir para onde eu vou, então? Pois é, o exame dá essa tranquilidade, que eu vou mostrar que o exame tá normal, e aí a família vai ficar satisfeita, né? Mas a família também não vai ficar satisfeita com o exame normal, né? Porque eu não falo assim, não, mas porque então, se o exame tá normal, por que ele tem... que ele tem, né? Então. Isso, né? Então achar que o exame vai resolver o problema é uma ilusão, assim. O que vai ajudar a gente a conversar com a família é entender o que tá rolando com essa criança, né? Tipo, e qual é o contexto em que ela tá envolvida. Então, o contexto emocional, familiar dessa criança vai influenciar no sintoma, né? Uma criança que tá com algum tipo de sofrimento pode ser uma coisa não muito gravíssima, assim, né? Tipo, mudou de escola, os pais estão se separando, mesmo seja um divórcio amigável, não é que também tirar que todo divórcio é um trauma pra criança, mas enfim, passando por mudanças, né? Isso pode se manifestar na forma de dor recorrente, algum sintoma, né? Dor de cabeça. Então, entender o contexto daquela criança, daquela família, é bacana. E é muito medicina de família e comunidade, né? Olha o F do UFC. E até como a forma como essa criança descreve, né? Consegue representar o que ela tá sentindo. Então, no caso do Davi aqui, né? A mãe, Emily, tem enxaqueca. Então, provavelmente, é possível que ela fale de dor de cabeça, né? Um jeito dela falar do sofrimento dela é falar sobre dor de cabeça. Talvez, deve ser uma coisa que o Davi observa no dia a dia. Tipo assim, tô com dor de cabeça. É uma coisa que ele repete, né? Não é dizer que a criança tá fingindo, necessariamente, que é uma discussão também difícil de ter. Mas é o jeito que ele aprendeu e sabe falar sobre os sintomas, né? Ao mesmo tempo é interessante de saber que esses 3 tipos de dores recorrentes são meio que universais, assim, né? As crianças do mundo inteiro manifestam esses tipos de dores, né? Você fala aí abdominal e em membros inferiores. É curioso pensar nisso, né? Tem, de novo, uma base orgânica aí que a gente não tem totalmente elucidada, que explica por que crianças têm esses tipos de dor especificamente. Não é porque eles não têm dor no ombro. Eles têm dor recorrente no ombro. Dor recorrente é na perna, exato. Mas né? Mas daí é isso que você falou de a gente abordar o contexto, o que a criança tá passando, é algo extremamente relevante e às vezes a gente faz isso meio na pressa, né? Então, vê se não é uma coisa que tá acontecendo em casa, presta atenção. Mas é muito interessante a gente lançar a mão de algumas ferramentas mais formais, a gente às vezes marcar uma consulta para
para falar especificamente sobre isso, né, depois que a gente já fez o exame físico, já se tranquilizou clinicamente de não ter alguma coisa grave. Então, por exemplo, a gente pode até fazer mesmo um genograma com a família, com a Uhum. criança, e pedir para a criança às vezes até ajudar, né, como o que que tá rolando ali no núcleo familiar, quem que tá tendo conflitos, ver se a gente encontra algum padrão, porque a gente se surpreende o quanto a gente descobre quando a gente vai tendo uma curiosidade genuína que tá acontecendo na vida da pessoa, né. E o genograma tem uma coisa do lúdico também, né? E Sim, às vezes a exato. criança gosta de ver que tá desenhando, né? Aham, Quadradinhos, círculos no exatamente. papel, então acho que não é uma coisa que fica chata necessariamente pra criança. Ele, claro, não dá pra fazer só com a criança, né? Precisa de algum acompanhante, mas acho que é bacana. E é uma ferramenta que talvez a gente não use o suficiente, né? Acho que às vezes fica pensando só pra casos muito É, complexos. aqueles mega conflitos Nossa, sociais, tal, né. situações de violência, sei lá, uma coisa muito assim, né? Mas dá pra usar, por exemplo, pra entender melhor o contexto de uma criança com dor recorrente. Eu acho que é super bacana, funciona super Sim. bem. Assim como as outras ferramentas, né, Ecomapa, recordatórios, enfim, acho que o que a gente puder fazer para trazer para o concreto ali Uhum. algumas perguntas que às vezes são difíceis, a gente fez só na anamnese, acho que é muito interessante. Dependendo do contexto que você tiver, né? Se tá numa estratégia de família ou um lugar que você tem uma equipe, né? Discutir o caso na reunião de equipe, tudo Perfeito, isso são ferramentas que a gente pode usar que ajudam bastante, né? perfeito. Mas aí, por exemplo, Lucas, daí você entendeu Davi, você fez lá a anamnese completa, excluiu o sinal de alarme, fez o exame físico, não tá pensando em nenhuma hipótese diagnóstica específica, você fica aí com a hipótese principal dessas dores recorrentes ali, que você sabe que tem bom prognóstico, conversou com a família, que a princípio não precisa de nenhum exame, vamos acompanhar, fez o genograma, talvez tenha ali encontrado alguma questão que esteja associada, às vezes a criança sente mais dor quando acontece alguma coisa, beleza. Como que você começa a explicar isso para a família? Nossa, difícil, né, Flávio? É, eu já tentei algumas formas de explicar, eu ainda não achei uma boa. Aceito sugestões, o pessoal pode mandar aí como que eles conversam, como eles têm essa explicação, assim. Eu sinto que em alguns dias sai ok, outros sai muito confuso, Aham. não fica muito bom. É, eu tento o que eu tento explicar um pouco pra família é uma coisa do tipo, crianças têm esse tipo de dor, é uma coisa que acontece, não é só o Davi, várias crianças têm isso, então é uma coisa esperada, tipo, não é que todo mundo vai ter, mas é comum de ter, não fique tão assustada. Se você começar a conversar com outras pessoas sobre isso, você vai ver que tem outras pessoas outras mães, né, outros pais, outras crianças que passaram por situações parecidas. Acho que isso já tranquiliza bastante, sabe? Tipo, Uhum. porque a gente às vezes não fala tanto sobre isso, né? Tipo, não encontra a coleguinha e fala, nossa, o Júnior tá queixando de dor de cabeça há muito tempo e tal, tipo, então acho que talvez isso já ajude bastante. Eu tento dizer que é uma forma da criança se expressar, tipo, um Uhum. jeito dela dizer o que tá sentindo, assim, o que tá passando, eh, as emoções e tal, que não é fingir, né? Não é que ela tá fingindo que tem a dor pra ter atenção, uma coisa assim. Que é realmente uma coisa, até a gente sabe, sincera. Mas é um jeito da criança expressar esse desconforto e muitas formas de receber um conforto também, né? Porque se a criança fala que tá com dor na barriga, a família chega, Uhum. faz uma massagem, faz não, tem um tempo ali de ficar sentado junto com a criança, né? Sim. Então, às vezes é uma forma dela demonstrar que ela também tá precisando de um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de afeto, né? Uhum. Não que ela tá fingindo, tipo, dissimuladamente, com esse intuito, mas a gente tá falando de criança também de uma faixa etária bem variada, né? Pode ser crianças bem pequenininhas, 3 anos e tal, até pré-adolescentes, assim, né? Então isso também vai variar, né? Dependendo da idade da criança, pode ser um pouco mais Uhum. ou menos voluntário esse esquema. Mas a maior parte das vezes é dizer, tipo, é uma forma da criança expressar um sentimento. Uhum. O que você acha? Como é que você fala pros seus pacientes? Pô, eu acho que esse caminho é um caminho interessante. Eu acho que eu incluiria também. A gente vai ter episódios específicos sobre comunicação clínica, técnicas mais específicas,
mas de forma geral, a gente tentar entender a experiência de doença daquela família em relação àquilo que está acontecendo é muito importante, até pra gente trazer de novo nessa explicação, né? Então, por exemplo, a Emily, ela tava com medo de ser uma enxaqueca. Uhum. Então, você mostrar que você ouviu aquela preocupação dela, de que ela estava preocupada com a enxaqueca, e você trazer isso de novo na sua explicação e falar por que que você tá excluindo enxaqueca nesse momento, tá afastando essa hipótese, me parece, e tem muitos estudos que mostram que faz a pessoa saber que foi ouvida Então, naquele essa dica momento. é muito boa, né? Não é só falar não é nada, não é grave, mas dialogar explicitamente Aham, com o que a família trouxe, né? perfeito. Mostrar que você avaliou aquilo explicitamente Uhum. e considerou que é seguro. Perfeito. E para isso, toda a consulta tem que ser mais compartilhada, né? Então a gente tem que centrar na família a consulta, tentar ver como está o contexto, tentar ver qual que são as preocupações deles, senão a gente não vai ter essa informação para depois dialogar ali no final. Então acho que isso facilita e de forma geral acho que a pessoa sai mais vinculada e mesmo que se por um acaso em algum momento é, for mudando a preocupação, ela consegue voltar para você e falar, retomar Uhum. aquilo a partir de um ponto de partida, não tem que recomeçar do zero, uma coisa assim. Muito massa. Então, aqui no caso do Davi e da Emily, você avaliaria na análise completa, faria exame físico, ver se tá tudo bem. Estando tudo ok, explicaria talvez que não precisa de exame, ou se for uma coisa que a família traz, né? Você não precisa nem ficar mencionando isso, caso não seja uma questão. Dialogaria explicitamente com essa questão da enxaqueca da Emily, né? Tipo, Uhum. eu avaliei e não parece ser isso. E talvez aplicasse um genograma, alguma outra ferramenta para conhecer a família. Perfeito. Acho que tá muito bom, né, Sim. Fábio? E no final das contas, sempre se colocar ao lado da pessoa, né? A gente, como médico de família e comunidade, tem que garantir esse acompanhamento. Então, não é aquela coisa, você tá de alta. Não, se por acaso mudar, eu estou aqui, você sabe Uhum. onde me procurar e garantir essa nova avaliação, você poder tirar uma dúvida. Então, acho que isso faz toda a diferença nesses casos que é, provavelmente vão evoluir benignamente, só que às vezes as pessoas têm alguma preocupação e precisam de uma nova avaliação. Então, acho que isso faz sentido. Massa. Beleza. Acho que conseguimos cobrir bastante bem todos os sequentes da infância, né? Sim. Tá bom. Se você fosse escolher as mensagens principais de hoje, quais que você escolheria, Fábio? Cara, eu acho que primeiro lembrar da definição que você colocou no começo, então o que que entra aí nessa categoria de dores recorrentes, e também quais são os sinais de alarme que a gente precisa excluir, então sempre anamnese, exame físico bem feitos, e de forma geral não precisamos pedir exames complementares Uhum. se a gente não tiver com nenhuma hipótese específica, a gente estiver caminhando mais para essa condução de caso. Acho que é uma mensagem importante. E você? Uhum. Eu gostei muito, você falou de conhecer a família e falar diretamente com as preocupações deles e o contexto que esse paciente está inserido, né? Acho que isso é muito massa. Uhum. E acho que por fim, a gente puxar a sardinha pro nosso lado, né? A gente utilizar as ferramentas da medicina de família e comunidade, seja para abordar o contexto familiar, fazer essa medicina centrada na pessoa, explorar a experiência de doença, de sintomas que está acontecendo ali no contexto deles. Acho que é muito, muito importante para casos como esse. Genograma é muito bom, né? Muito bom. Show! Muito bom. Esse foi o episódio de hoje, gente. Espero que tenham gostado. Se inscrevam nas redes sociais e até a próxima.